Estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, atrativo de toda terça-feira, 10 da noite, aqui na TVC News. Hoje, terça-feira, 6 de novembro de 2012, edição 531 do programa, no seu 10º ano já de atuação ininterrupta aqui da TV Brasil Central. O nosso convidado de hoje é o secretário estadual da Agricultura, Antônio Flávio Caminho de Lima. Temos muitas novidades aí, inclusive o Congresso Internacional da Carne, que vai ser realizado aqui em Goiânia no ano que vem. O secretário tem esses e outros assuntos para tratarmos aqui nesse debate. Do meu lado, Antônio Pereira, um expert no assunto, TV Serra Dourada. Caio Guimarães, da Tribuna do Planalto. O companheiro aqui, Francis Nery, que é professor, radialista, acompanhando nosso aqui da RBC. E outro companheiro da casa, Juliano Cabral, produtor também da Rádio Central. Secretário, prazer tê-lo aqui novamente. Eu começaria exatamente por esse ponto que eu acabei de anunciar aqui. O senhor esteve recentemente em Paris. Um dos temas que levaram o senhor à capital da França foi exatamente o Congresso Internacional da Carne, aqui em Goiânia, no ano que vem. Qual que é esse projeto, qual que é esse objetivo, o que o governo de Goiás, a sua secretaria, pretende com a realização desse grande certame internacional aqui em Goiânia? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro estivemos apresentando o Congresso Internacional da Carne, que será realizado em Goiânia no mês de junho de 2013, juntamente com representantes da Federação de Agricultura de Goiás, que é a realizadora do evento, e da Confederação Nacional da Agricultura. Apresentamos a investidores, a compradores dos nossos produtos, também aos frigoríficos brasileiros que estavam lá, mas também aqueles que têm interesses em investir e implantar fábricas, indústrias aqui no estado ou também em outros estados brasileiros. Temos a intenção com esse trabalho exatamente de divulgar a carne goiana, a carne brasileira, até porque o nosso rebanho hoje é de elevada qualidade e temos animais em quantidade, além da qualidade, suficientes para abastecer mercados internacionais. E o senhor também, um dos objetivos, por exemplo, remover esses óbices que volta e meia aparecem, especialmente países do leste europeu, mais especificamente a Rússia, volta e meia cria um problema qualquer com a carne produzida em Goiás. Ele também teria também essa finalidade, o Congresso? Sim, mostrar a realidade que se faz aqui em termos de agricultura de pecuária de corte. Exato. O Congresso é uma oportunidade para apresentarmos as características que temos de produção a nível de propriedade rural, mas também as características através da nossa indústria que trabalha esse animal, que vende para o mercado interno e que também muitas vezes vende para o mercado externo. Nós sabemos que muitas vezes as barreiras, elas não são sanitárias, elas são com um cunho mais comercial do que sanitário. E um evento dessa natureza, onde participam todos os continentes, é uma oportunidade interessante para que os importadores, para que os consumidores também de outros países vejam a qualidade que nós temos hoje, não apenas em Goiás, mas também no país. E nós estamos realmente a caminho da eliminação total da febre aftosa? A febre aftosa está sob controle em Goiás há muitos anos. Tivemos um avanço muito expressivo no último ano, quando retiramos na etapa de novembro, ou seja, faz um ano, a vacinação de animais adultos, aqueles animais com mais de 24 meses. Ou seja, isso é uma demonstração e um reconhecimento do Ministério da Agricultura, o Ministério ele obedece normas internacionais, de que temos avançado a passos largos a definitiva erradicação da aftosa, inclusive vacinação. E o projeto é esse, não ter aftosa não precisa de vacinar. Em poucos anos eu não tenho dúvidas que com o trabalho que está sendo nesse caminho, estamos no caminho, os produtores estão fazendo o seu trabalho à medida certa, e o governo do estado, através da Agrodefesa e da Secretaria, estão atuando junto aos produtores, junto às entidades, para que possamos, em poucos anos, ficar livre de aftosa sem vacinação. Secretário, boa noite. Boa noite. Em relação à febre aftosa, nós temos ainda alguns parênteses nesse meio. Nós temos muitos profissionais dentro da pecuária, mas nós temos um problema, que são os assentamentos.
Como é que está sendo feito esse trabalho de vacinação contra a aftosa nos assentamentos rurais aqui no estado de Goiás? Bom, o Estado tem feito um trabalho junto às entidades que representam os pequenos agricultores, exatamente para fazer o devido esclarecimento e também, quando necessário, o acompanhamento do processo de vacinação. Por exemplo, nós temos algumas regiões, algumas situações muito de dificuldade, né, de acesso, por exemplo, os calungas no Nordeste Goiano, onde a vacinação é assistida, inclusive com doações de vacinas feitas por entidades. A Federação da Agricultura fez uma doação recente, o governo do estado de Goiás, para essa comunidade, mas também estamos interagindo com as entidades que representam os pequenos agricultores. É importante lembrar que a agrodefesa hoje tem um processo de informatização muito eficiente que permite identificar os pontos frágeis de vacinação. E quando qualquer um desses pontos é identificado, existe a ação dos fiscais agropecuários e também dos agentes agropecuários, no sentido de evitar que um animal deixe de ser vacinado. Existe ainda alguma resistência por alguns grupos de produtores aqui em Goiás? No nosso conhecimento, não é a resistência. Né? Não diria uma resistência, mas assim, diria um relaxamento na vacinação. É natural que quando você atinge a posição que estamos hoje, com mais de 99% do rebanho vacinado, eventualmente as pessoas acham que isso não é mais um problema. O correto é vacinar 100%. Não dá chance para um evento como esse, que é muito sério, e é por isso que o governo do estado está atento em acompanhar em todos os pontos, em todos os municípios, esse processo de vacinação. Provavelmente esse evento que nós vamos ter no ano que vem, o Congresso Internacional da Carne, com certeza quase que absoluta, ele vai ser o passaporte do estado de Goiás para o resto do mundo. Hoje temos rebanho de excelente qualidade, condição de atender a todos os mercados, os diferentes desejos do consumidor em cada um dos países, e temos condições, ao atingir mercados que ainda não atingimos, de agregar mais valor. Isso é importante porque quando se agrega mais valor, não apenas o produtor rural passa a ganhar mais, o Estado como um todo, a população do Estado começa a ganhar mais, o que gera mais receita para movimentação interna do Estado. Secretário, até voltando nessa relação da questão da aftosa, quando o senhor diz que a expectativa é que em poucos anos o Estado seja livre de vacinação e continue livre de aftosa. A partir desde o ano passado, quando começou a ter uma vacinação única para animais acima dos 24 meses, já se estabeleceu algum parâmetro que vocês têm que cumprir uma meta em determinado tempo para se chegar a esse objetivo, ou não é fixado essa norma que vocês têm que seguir para de fato o Estado estar livre da vacinação definitivamente? Existem metas, inclusive, para que nós mantenhamos o estado, a condição atual, né? O status atual, com uma vacinação única para animais adultos durante o ano. Quer dizer, se não atingirmos a meta mínima de vacinação, não atingirmos os protocolos que são estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, nós poderemos, inclusive, perder esse status. Mas o fato é que nós estamos numa crescente, estamos avançando e aproximando muito rapidamente de atingirmos aí praticamente 100% do rebanho vacinal. Qual que é essa meta mínima que eles estabeleceram e por quanto tempo vocês têm que conseguir para de fato conseguir esses dados, inclusive questões sorológicos, né, que envolve acompanhamento com amostragens em todo o estado de Goiás. Ela não é simplesmente um aspecto de vacinação, envolve aspectos técnicos mais complexos, mas o fato é que nós atingimos no ano passado, já no primeiro semestre do atual governo, o índice mínimo que nos permitia, já na segunda vacinação, avançarmos reduzindo uma etapa de vacinação. É bom lembrar também que essa redução de vacinação proporciona uma economia direta de mais de 15 bilhões de reais aos produtores rurais, para cada etapa de vacinação.
E indiretamente nós temos aqueles efeitos de levar o gado ao curral, fazer o processo de vacinação, acidentes, enfim, a economia é ainda muito maior do que esses 15 milhões de reais. Agora, em termos de sanidade, como o senhor mesmo disse a princípio, que as barreiras às vezes então são não mais por sanidades, e sim por questões comerciais. Mas o fato do estado de Goiás estar livre, sem vacinação, também teria contribuir com a maior exportação que já tem sido conquistada por estado em outros países? Quando o Estado atingir esse ponto, hoje o Estado brasileiro que tem essa condição é Santa Catarina. E quando Goiás chegar nesse ponto, não vai demorar, nós teremos condições, por exemplo, de vender carne fresca, carne in natura para os Estados Unidos, para o Japão e para outros países, que são exatamente os mercados que remuneram melhor esse produto. Então, eu acredito que, derrubando o problema da aftosa, porque hoje nós não temos nenhum problema, poderíamos estar, inclusive, exportando para esses países. Exportamos para os países mais envolvidos no mundo, que estão na Europa também. Não haveria nenhum problema. Então, entendemos que, muitas vezes, cria uma barreira comercial, mas sob a responsabilidade do fato de estarmos ainda vacinando, embora não tenhamos essa doença aqui há muitos anos. A minha pergunta tem a ver com Rodel. Como é que está a situação dos estados vizinhos? Você falou que Santa Catarina tem essa condição, né, de 100% livre. Mas em relação à América do Sul, países que são produtores de carne também, como o Uruguai, algum desses localidades que algum desses produtores não afeta o comércio legal também? Nós temos que trabalhar em bloco, aqui na América do Sul principalmente. Temos um país que avançou muito nos últimos anos, como o Uruguai. O Uruguai tem praticamente todos os mercados abertos a ele, todo o rebanho identificado, inclusive eletronicamente, e avançou exatamente nos protocolos exigidos pela Organização Mundial de Saúde Animal. Por outro lado, nós temos que acompanhar e colaborar com países vizinhos ao Brasil, Bolívia, Paraguai, para que também a Venezuela, um problema mais sério talvez, para que esses países não, vamos chamar assim, não criem uma condição negativa para o nosso continente, a América do Sul, e consequentemente não entrem animais desses países numa eventualidade aqui no país. Por isso que não adianta simplesmente fazer o trabalho dentro de casa, dentro do Brasil, mas sim um país, como um país muito grande, muito extenso, fazer o trabalho também. Secretário, nós vamos agora para o nosso primeiro bloco comercial, a gente volta já aqui com roda de entrevista, está conversando com o secretário da Agricultura de Goiás, Antônio Flávio Camilo de Lima. Já passou 97, 98 é passado, Orejão 100% de rebanho vacinado. Com grandes ações e muito investimento, o governo de Goiás tem alcançado marcas históricas na vacinação contra a febre aftosa. E temos até 30 de novembro para chegarmos aos 100% de bovinos e bovalinos com até 24 meses vacinados. E com direito à declaração pela internet, que deve ser de todo o rebanho. Agrodefesa e Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Nós estamos de volta aqui com roda de entrevista, que está conversando com o secretário estadual da Agricultura, Antônio Flávio Camilo de Lima. Secretário, falamos aí praticamente um bloco todo sobre a qualidade da nossa carne, o zelo do governo
na questão da sanidade, a disputa de mercados internacionais, a questão comercial, mas nós temos um outro lance que é muito destacado na atuação da sua secretaria, que é a questão da agricultura em si. E temos aí a lavoura comunitária. Parece que ela está passando por alguns processos de mudança. Quais são essas mudanças e quais são os objetivos? Primeiro, em 2011, nós procuramos promover qualitativamente esse programa. Fazer um programa mais dirigido às camadas que mais necessitam do auxílio do governo, ou seja, população de risco de alimentação e também nutrição, e também criando condições para aquelas pessoas que produzem essa mesma população, fornecendo sementes de boa qualidade e fertilizantes mais concentrados em termos de nutrientes. Concentração maior e uma quantidade maior a ser utilizada por hectare. Ou seja, como o trabalho, como o produto colhido é fruto do trabalho, nós entendemos que esse trabalho poderia ser otimizado aplicando uma quantidade maior de fertilizantes no solo. E isso aconteceu de forma muito positiva. Para se ter uma ideia, nós anteriormente era fornecido 150 quilos de 4,14,8 por hectare. Nós aumentamos a concentração para 5,25,15 mais 1 para 250 quilos. Isso é um termo técnico, mas nós temos 150 por 150 de melhor qualidade. Aumentamos sim a produtividade com isso. E segundo, nós identificamos aquelas entidades que tinham uma condição regular de funcionamento para estarem recebendo produtos do governo. Hoje, todas as 181 entidades que irão receber agora, nesse mês de novembro, os insumos para a produção, estão em situação regular para receberem do governo do Estado de Goiás ou de qualquer outro governo brasileiro, qualquer tipo de auxílio. E está se fazendo também um trabalho de inserção social, por exemplo, já chega, por exemplo, a população carcerária de Goiás, está envolvida já nos... Estamos fazendo um trabalho com a agência prisional, serão 400 hectares de lavoura que serão trabalhados pelos detentos, prioritariamente, para a alimentação dos próprios detentos. Os presídios que existem em Goiás. Podemos ampliar isso para o ano que vem. Fizemos esse trabalho no ano passado, já ampliamos esse ano e devemos ampliar no que vem. Mas também estamos atendendo cerca de 20 mil famílias aqui em Goiás sobre risco de insegurança alimentar pelo programa. Imaginamos que estaremos atingindo cerca de 100 mil pessoas, principalmente as regiões mais pobres. Secretário, o senhor que é mineiro também, uma pergunta até um pouco mais intimista aí. Os agropecuaristas goianos, normalmente ele tem orgulho de dizer que são agropecuaristas e tem orgulho por toda a produção goiana, né? Mas acaba que produzindo produtos, não digo todos, né, mas em grande parte aí, ao longo da história goiana, primários às vezes, né? Geram divisas, lucro para o Estado, enfim. Mas o senhor percebe que estava havendo alguma mudança de mentalidade no sentido empresário, além de ter orgulho de ser agropecuarista, ele queria também dinamizar a cadeia aí, por exemplo, investir nessa matéria-prima antes de exportar, gerando ainda mais divisas para o Estado. O senhor percebe alguma mudança ao longo desse tempo aí? Você falou uma palavra interessante. Primeiro, o orgulho do agropecuarista em ser agropecuarista. Isso é extremamente importante. A história desse Estado, ela se fez com bases agropecuárias. É importante dizer também que esse segmento está presente em todos os municípios goianos. Também precisamos lembrar que mais de 70% das nossas exportações vêm de produtos gerados pela agropecuária. Isso é um fato que tem que ser lembrado, precisa ser reconhecido e inclusive estimulado, porque é uma oportunidade que temos ainda de crescer muito mais na nossa produção agrícola. Mas nós sabemos da necessidade de agregarmos valor a esses produtos. Nesse ponto, o governo do Estado, o governador Marconi, tem feito, não apenas nesse governo, mas nos outros governos, um trabalho muito interessante para trazer empresas e empresários que possam agregar valor à nossa produção, transformar os produtos, industrializar e criar, por isso, um ganho maior econômico, mas também social. E
eu não tenho dúvidas que esse é um processo que vai avançar ainda mais. Um exemplo muito claro é que Goiás produz 80%, um exemplo apenas, do tomate industrial que temos no país. Temos 3 indústrias do setor de tomatados aqui em Goiás, exatamente porque temos produtores competentes. Temos uma condição muito favorável e o governo do Estado tem dado todo o apoio para que esse setor e outros também comecem a avançar e crescer. Secretário, o senhor falou na produção de tomate. Goiás hoje é o maior produtor de tomate do país, ou acho que da América Latina, se não me falha a memória. E as condições para o cultivo de tomate são voltadas mais para a irrigação. Como é que anda o projeto de irrigação para o estado de Goiás? A implantação de mais áreas irrigadas para o estado de Goiás. Bom, primeiro nós temos grandes projetos públicos que hoje estão na gestão da Secretaria de Agricultura, principalmente o projeto de Luiz Alves e de Flores de Goiás. São projetos de irrigação por inundação, principalmente em cultura do arroz, mas na entre-safra também já estamos produzindo soja e olerícolas também nessas áreas. Mas temos trabalhado junto com o Ministério da Irrigação para promovermos a irrigação em pequenas barragens, através de pequenas barragens, projetos um pouco menores para atender uma quantidade maior de produtores rurais. Já temos estudos de viabilidade e andamento, quer dizer, a Secretaria já está agindo nas regiões de Cristalina, de Rio Verde e de Santa Helena. Nós temos uma perspectiva de ampliar, uma vez que esse processo de pequenas barragens seja mais dinâmico, a um custo menor e que gera resultados mais rápidos, uma vez que existe uma participação mais direta. Inclusive o próprio governo federal abriu uma linha de crédito para financiamento de sistemas de irrigação com 3 anos de carência, se não me falha a memória, 12 anos para pagamento e juros entre 5% e 5,5%. E já está aberto essa linha de financiamento para a implantação de sistemas irrigados em nível nacional. O Goiás hoje, em termos de energia, está apto à implantação de novos sistemas de irrigação via, por exemplo, pivô central. Sim, hoje o Estado do Goiás produz energia suficiente para a implantação de novos equipamentos. Precisamos investir, seguramente, na distribuição dessa energia. A Secretaria de Agricultura está fazendo, em conjunto com o Meio Ambiente, com a Federação de Agricultura, com a Federação da Indústria também, um diagnóstico da irrigação do Estado do Goiás. Qualquer investimento que tem que ser feito nessa área é um investimento muito alto, muito caro. E a melhor forma de você fazer o investimento é ter um diagnóstico preciso da sua condição atual. Nesse sentido, esse diagnóstico vai exatamente possibilitar identificar as áreas de distribuição de energia que precisam ser feitas, precisam ser construídas pelo governo, mas também a questão da utilização mais correta da água, para que não tenhamos aí no futuro próximo um conflito de águas, como já está acontecendo em algumas regiões do país, inclusive na região do estado. Principalmente sabendo que a agricultura consome por volta de 60% a 70% da água, né? Para produzir alimento gasta muita água. É um grande consumidor, mas é importante também lembrar que a irrigação ela multiplica a nossa safra e a quantidade de emprego gerado através da irrigação é muito grande. Nós não podemos considerar apenas os empregos que estão dentro das fazendas, claro, mas também dos setores que fornecem insumos e daqueles segmentos que vão industrializar essa produção. Nós podemos, a princípio, quase que triplicar nossa produção de alimentos com irrigação. Bom, então podemos concluir que energia não é um gargalo. Qual seria o grande gargalo para continuar esse crescimento? O Goiás poder ser exposto para o mundo, já está trazendo aqui um congresso internacional em busca de investidores. Nós temos estradas, por exemplo. Eu acho que hoje nós tivemos um evento que mostrou o quanto o governo do Estado tem feito um reconhecimento ao governador Marconi Perillo pelo trabalho que ele fez nesses 2 primeiros anos. Já são mais de 2.000 quilômetros de estradas totalmente recuperadas e vamos chegar ao final desse governo com mais de 5.000 quilômetros. Isso seguramente é o programa mais
expressivo em recuperação, em construção de estradas em todo o país. Nós teremos um estado totalmente diferente. Então não teremos nenhum problema para o escoamento, para o transporte da safra e também para o transporte de pessoas. Essa reconstrução de estradas, ela não se limita apenas às estradas pavimentadas. As estradas vicinais serão também trabalhadas e seguramente irão com isso iremos reduzir com isso o custo de frete, que às vezes é um fator impeditivo para o avanço. Nós vamos agora tratar pelo mais um bloco comercial. A gente volta já aqui com roda de entrevista, que está conversando com o secretário Antônio Flávio Camilo de Lima. Faça chuva ou passar sol, o combate à dengue não pode parar. Mesmo na seca, o mosquito continua se reproduzindo e transmitindo a doença. Toda semana, tire 10 minutinhos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, tampe bem a caixa d'água. Coloque areia nos vasos e nada de garrafas ou pneus dando mole para o mosquito. Se você não ajudar, mesmo com o sol, o tempo vai ficar feio. Dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS, Governo de Goiás. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estamos de volta aqui com roda de entrevista desta terça-feira, 6 de novembro de 2012. Estamos conversando com o secretário estadual da Agricultura, Antônio Flávio Camilo de Lima. A Carla Guimarães, por favor, abre esse terceiro bloco. Secretário, voltando quando o senhor foi falar da lavoura comunitária e de como vocês estão tentando otimizar, né, a questão, aumentando a questão de distribuição de sementes em número e também fertilizantes. Essa palavra otimizar, ela entraria também na questão da distribuição delas nessas áreas de plantio, considerando a possibilidade de levar para essas áreas mais carentes uma agricultura de precisão, com análise de solo, para não ser levado pensando não só em maior quantidade, mas a quantidade certa para cada um dos talhões, dos vários talhões, para de fato otimizar em termos de uso de produto e consequentemente a maior produção nesses locais mais carentes? Essa pergunta é importante, porque essa preocupação faz parte de todo esse planejamento. Quando nós pensamos em melhorar qualitativamente, nós não poderíamos deixar de considerar a questão técnica, de assistência que seria dada, do acompanhamento e da elaboração do projeto para o plantio de uma lavoura. E para isso nós temos, naturalmente, a parceria, a participação da Emater, em todo o estado de Goiás, que faz esse trabalho com essas famílias. Né? Toda lavoura tem um acompanhamento, assistência, um assessoramento de técnicos da Emater que dão uma certa condição de precisão e também qualitativa ao trabalho que é realizado. Ainda só para que faz parte um pouco, mas na área de pecuária, mas ainda sobre a questão de qualidade, o senhor me corrija se estiver errado, mas Goiás teve um ganho também. Antes se abatia um animal com 4 anos e com 17, 18 arrobas. Hoje já se consegue isso com 2 anos e meio dentro dessa mesma média. Essa média é uma média também entre produtores que têm investido mais em tecnologia, e tecnologia não só na questão de inseminação, mas de ter reprodutores certos, enfim, ou isso também chega às outras, vocês têm a Secretaria de Agricultura, tem conseguido fazer com que isso chegue também aos pecuaristas que não têm dinheiro, né, para fazer esse investimento em trabalho genético legal e redondo. Esse é um trabalho que é feito pela Secretaria, nós temos uma superintendência que cuida disso, mas também pela Emater, que é de assistência técnica a esses produtores que têm, normalmente o pequeno produtor, que não tem acesso
a contratação de um técnico, né, a determinadas tecnologias. Uma preocupação, não apenas com o genético, mas também com a nutrição animal. Isso é muito importante aceitar. Você disse bem, nós temos hoje produtores que são excelentes na sua atividade e que produzem animais de altíssima qualidade. Mas também o pequeno produtor ele já melhorou muito a sua capacidade de produzir, a qualidade do produto que ele está fazendo. Hoje o leite produzido ele é de melhor qualidade, ele é um leite que atende melhor às necessidades da indústria e do consumidor. Mas também a nossa produtividade média em todos os segmentos da agricultura e da pecuária tem avançado muito nos últimos anos. Secretário, os especialistas nas áreas, diversas áreas aí, afirmam que a monocultura ela acaba não gerando emprego. No caso do Goiás predomina, né, a monocultura do ponto de vista de gerar divisa para o Estado. Né? Mas ela acaba não corrigindo o problema que é a falta de emprego, principalmente nos pequenos municípios goianos, a maioria ligada à agropecuária. Né? Então, por exemplo, a cana-de-açúcar, mesmo com críticas que na época do corte, gerava emprego. A mecanização isso deixa de existir também. Né? Como é que poderia ser feito para corrigir, ou pelo menos atenuar, ou expandir esse campo, esse mercado de trabalho, nesses pequenos municípios, já que a pequena agricultura, o micro e pequeno agricultor, ele acaba, às vezes, pela agricultura familiar, não gera esse emprego. Será que a saída seria fazer parceria com o Senar, com a energia, dos campos que a energia tem em todos, na maioria dos polos aí dos grandes municípios goianos, no sentido de, além de criar cursos de graduação ligados à agricultura, mas também cursos técnicos profissionalizantes, para que o jovem, que não saia do campo da cidade, ele fixe nos seus municípios. Quais seriam essas saídas aí para gerar emprego para essa pequeno e médio produtor? Tá. Primeiro, é importante lembrar que o setor agropecuário é um grande empregador do Estado. Em larga escala? Em larga escala. Nós temos aí mais de 25%, chegando a 30% da população empregada em atividades ligadas à agropecuária. É um Estado que, embora tenha avançado em mecanização, mas mantém um alto índice de geração de empregos na atividade de forma direta e indireta também. Segundo, que esse ponto que você colocou é extremamente importante, a questão da qualificação da mão de obra. À medida que você mecaniza, à medida que você precisa aumentar a sua escala de produção, melhorar a qualidade dos seus produtos, você precisa de trabalhadores profissionalizados, melhor capacitados. E nesse sentido, nós temos instituições, o Senar é um excelente exemplo, de uma instituição que promove isso muito bem, mas outras instituições já estão fazendo e podem colaborar no processo dessa natureza. Mas eu não tenho dúvida que passa pela qualificação, passa pelo aprimoramento dessa mão de obra, a continuidade do nosso crescimento produtivo. E falando em continuidade, parece que um grande problema aqui. Se o pai, a mãe ou a avó estão lá no meio rural, ou chegam nesses assentamentos de agora e começam a produzir, o jovem que está chegando, o adolescente, o jovem, aí até os 30 anos, ele quer emprego. Mesmo que ele faça um curso, às vezes ele não volta para o seu local de origem por falta de se envolver em algumas iniciativas privadas aí na trabalho. Então parece que essa oportunidade não existe. Os pais ficam, os avós ficam, os pais, mas os jovens, eles vão. A permanência da pessoa no campo depende muito mais da renda que ela vai ter do que necessariamente da vontade de alguém em fixar alguém no campo. Não existe a possibilidade de fixar uma pessoa sem dar a ela condições reais de trabalho, de renda. Acredito que as medidas que estão sendo adotadas pelo governo do Estado em melhorar as condições de estradas, que é um problema sério que nós tínhamos no passado, ela cria uma condição para a pessoa permanecer, inclusive, no campo. A agricultura e pecuária tem mostrado nos últimos anos um incremento de renda muito expressivo. E hoje muitos trabalhadores estão querendo voltar para o campo exatamente por estarem sendo estimulados por melhores salários e também melhores condições de vida. A qualificação da mão de obra pelo seguinte: já vivemos o estado da economia primária no Brasil, não. Nós estamos em outro processo acelerado na área de referência do agronegócio brasileiro, que é um dos itens mais fortes da balança comercial
resultados fantásticos para o país. Agora só dá conta mais uma vez, tem quinto mês exportando mais, especialmente os produtos que são gerados na área onde o senhor atua. Não é necessário a intervenção da academia, no sentido, o envolvimento da academia, no sentido de qualificar mais o mundial, para termos realmente uma cadeia pujante no seu todo. Hoje temos aí um número razoável de escolas de nível superior, de agronomia. Não temos uma Exalc, por exemplo, aquela escola superior, Luiz Queiroz. Mas exato, nós precisamos trabalhar nesse sentido, né? Quer dizer, essa é a capacitação do técnico superior, que temos aí talvez instrumentos mais fáceis, uma vez que o técnico ele pode até se deslocar para outro estado para fazer um curso de especialização, coisa desse tipo. A preocupação maior que nós temos é exatamente com a mão de obra que está no campo, é o trabalhador rural. Dar condições de empregabilidade. Essa pessoa, se ela estiver devidamente capacitada, claro que ela vai continuar tendo oportunidades de emprego e tendo oportunidade, inclusive, de aumento de renda. Se nós não criarmos essas condições de empregabilidade, não qualificarmos devidamente, poderemos ter aí, em momentos de crise, pessoas desempregadas. Como a economia do país está relativamente aquecida nos últimos anos, não nesse agora, né? Mas o setor agropecuário continua aquecido, embora todos os problemas de crise mundial, nós não temos enfrentado problemas de desemprego muito expressivos. Mas é preciso preparar essa população, porque o processo de mecanização ele é contínuo, a verdade não existe possibilidade de retornar ao que era antes. Nós vamos apenas avançar em todas essas etapas. E também a competitividade para o melhor uso dos insumos e dos equipamentos que nós temos. Por isso que a qualificação dessa mão de obra na ponta, que é o trabalhador, mas também e temos um outro incidente que é a alta rotatividade na mão de obra rural, exatamente essa mão de obra, o homem do campo, o ajudante, vamos dizer assim. Por que existe essa alta rotatividade? Pelo menos os produtores se queixam muito. Tem um bom peão por uns dias só, no dia seguinte não sabe se tem. Eu acredito que essa rotatividade ela não está apenas no campo. Nas empresas urbanas que nós temos oportunidade. É geral, né? É geral. Nós temos aí talvez um problema cultural, que eu acredito que nós vamos vencer isso à medida que o país comece a crescer. Quer dizer, as oportunidades são recentes para o empresário e também são recentes para o trabalhador. Eu acredito que é uma condição que deve se estabilizar nos mesmos moldes de países mais desenvolvidos nos próximos anos. Tá bom, nós vamos agora para o nosso último bloco comercial, secretário, a gente volta já para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista deste 6 de novembro, aqui na TVC News. Estamos conversando com o secretário Antônio Fraga. E aí, como foi? Então, Foi bom. Não importa de que lado você esteja, um acordo justo é um acordo bom para todos. Quem concilia sempre sai ganhando. Alô, amigos da TBC News. Nesta quarta-feira, 22 horas, vamos assistir o programa Aplauso. O casamento de Maiara e Manuel Viana na Catedral Metropolitana, com recepção na Casa Sabor e Flor. Walter Longo, um dos grandes nomes da comunicação empresarial no Brasil, no Sebrae Goiás. A festa de lançamento da Agenda Sociedade Goiana, parte 2. Entrevista com o grupo All My Friends, Coluna Social. Notas e comentários das colunas Arthur Rezende e Spot. Oferecimento Lancaster Grill, Cristal Alimentos, Restaurante Boiadeiro, Cine Solange Tapetes, Cristiane Rezende Balé e Companhia. Bom, nós chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, 6 de novembro de 2012.
órgão, como nós estamos aqui contando de Lima, secretário da Agricultura, e eu abro o bloco com a intervenção do João Cabral. Secretário, a gente está falando da produção crescente do Estado. Como é que fica a questão de sustentabilidade e a questão do Código Florestal também, que ele já foi publicado, e como é que a Secretaria vai trabalhar em cima desses dois pontos, o Código e a questão da produção sustentável, para poder manter isso e produzir sempre? Bom, primeiro, que é possível produzir sem causar danos ao ambiente. A produção sustentável, de uma certa forma, ela é praticada no Brasil. O Brasil é o maior conservador ambiental do planeta. Por exemplo, nós temos a região da Amazônia, em que, conforme a legislação atual, 80% das áreas devem ficar preservadas. Nós estamos pagando, certamente, com essas atitudes, um passivo ambiental que não é nosso, de outros países. Nós estamos pagando caro por isso. É uma situação que precisa ser estudada com muita calma, utilizando critérios técnicos, porque estamos talvez condenando uma região do país a um atraso. Mas, considerando a legislação atual para o Estado de Goiás, tem muitos produtores já estão preservando o ambiente, vão cumprir. É preciso que exista uma definição, parece que isso já está próximo, das regras, mas também é necessário que se crie condições para que o produtor se adeque às novas regras. Uma vez que ao longo da história do país, os agricultores foram estimulados pelo governo federal a plantar, a desmatar, a cumprir o seu papel no desenvolvimento. Por outro lado, se não produzissem, eles eram também condenados no programa de reforma agrária. Então é preciso que se dê o tempo, que se crie condições para a recuperação daquelas áreas que necessitam de recuperação, mas também que leve essas informações num aspecto muito mais educativo do que punitivo àqueles que contribuíram para o desenvolvimento do país. Então, eu acho que esse processo é um processo de longo prazo. Não podemos pensar a curto prazo, porque qualquer programa de recuperação ambiental é muito oneroso, é caro, e também não é muito difícil. O Brasil tem uma área de 850 milhões de hectares. Desses 850 milhões de hectares, 68 milhões aproximadamente são utilizados na agricultura. Mais ou menos aí uns 170, 180 milhões na área de pastagem. E às vezes a gente assusta quando fala, a cana está entrando, está arrebentando. Mas hoje nós estamos vendo aí que o etanol pode ser feito muita coisa com etanol, com a cana também. Inclusive na área de polímeros, de plásticos biodegradáveis. Bom, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, que desses 850 milhões de hectares que o Brasil tem, aproximadamente 28, 29% é utilizado na agricultura, e 60%, 61%, 62% são áreas preservadas, basicamente intocadas aqui no nosso país. E agora há pouco o senhor falou a respeito do Código Florestal. Na opinião do Antônio Flávio Camilo de Lima, como produtor rural, o que o senhor achou do Código Florestal? Eu acho que tivemos alguns avanços, mas poderíamos ter avançado muito mais. Nós temos áreas consolidadas de produção não apenas em Goiás, mas no país, que precisariam ser respeitadas, até porque uma quantidade grande de pessoas produzem, vivem dessas atividades. E nós temos exemplos, inclusive, em países da Europa, no hemisfério norte, de produção em áreas exatamente como essas, que são consolidadas no país. Então não tem sentido, muitas vezes, você retroceder no processo que já foi instalado, que já foi criado, considerando que nós temos aí uma quantidade muito grande de área preservada. Nós podemos, através de processos de conservação de solo e de água, continuar produzindo nessas áreas sem causar nenhum dano. Pelo contrário, atendendo as famílias que precisam de alimentos, gerando renda, gerando emprego e desenvolvimento.
Agora, ainda nesse quesito sustentabilidade, no Código, dentro da área existente hoje para a agricultura, você fala que é possível crescer muito mais, sem que seja necessário abrir novas áreas, mas aproveitando melhor as existentes. Até tem um dado da Conab, que a Embrapa também sempre trabalha, apontando o Cerrado, que nós temos o privilégio de estar inserido aí nesse resultado, e que, por exemplo, só com o exemplo do milho, enquanto a média do país é de 60 sacas por hectare, na região é de 75,7, chegando, a caso de melhores produtores, a 200 sacas na região de Cerrado. Inclusive a gente encontra alguns na região de Cristalina, que é dentro do estado de Goiás. Qual que é o caminho e em que o estado de Goiás aposta, até como receita para outros locais também, em termos de melhor aproveitar o espaço já existente, sem confrontar com essa questão do ambiente, do meio ambiente, para continuar crescendo com essa produção nessas diversas áreas, já que agora a gente também tem cana-de-açúcar, atraindo mais indústrias também precisam, né? Um monte de indústrias deixaram de morrer esse ano justamente porque faltou matéria-prima, por uma série de questões. Como juntar tudo isso nessa história para Goiás continuar crescendo em termos de agricultura e pecuária? Primeiro, lembrar que nós não temos dúvidas que os agricultores, os agropecuaristas vão respeitar a lei ambiental como sempre fizeram. Segundo, temos que pensar no Brasil como um país que tem uma oportunidade de gerar no futuro próximo uma situação de equilíbrio mundial. A China, a Índia, que são países com populações imensas, já esgotaram a sua possibilidade de exploração de áreas agricultáveis. Aliás, eles pedem áreas que são da agricultura para cidades e outros empreendimentos. A Europa também, né? A Europa praticamente esgotou da mesma forma os Estados Unidos. Embora tenhamos avançado muito, nós temos 900 milhões de pessoas em estado de fome no planeta. Em 2050, será 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Com o crescimento de renda mundial, a quantidade de alimentos, a demanda pelos alimentos será muito grande no futuro próximo. E se hoje nós temos problemas de conflitos por petróleo, nós vamos ter conflito por água, por alimentos principalmente. E nesse ponto o país pode ser uma importante oportunidade para esse equilíbrio no planeta. Então nós precisaremos sim ampliar muito a nossa produção através de tecnologia e também da ocupação de áreas que são agricultáveis, sem ferir o meio ambiente. Nós não temos dúvida que é possível preservar o ambiente, mas podemos sim avançar não em áreas preservadas ou áreas de preservação permanente, mas é preciso desenvolver todas as regiões do país, todas. Pegando o gancho desses, segundo a Embrapa e o próprio Ministério da Agricultura, nós temos hoje 180 milhões de pastos no país, fora já a água que é ocupada com a agricultura. E desses 180 milhões, parece que está na faixa de 80, 90 milhões de hectares, basicamente degradados, que podem ser utilizados para a agricultura e triplicar nossa produção de alimentos. Exato. Quer dizer, hoje o Brasil é considerado, talvez, acho que, um dos únicos países no planeta que ainda tem condição de crescer quase o triplo do que nós temos hoje produzido. A área agricultável no Brasil é de praticamente 400 milhões, 396 milhões de hectares. E nós estamos ocupando 68, 70 milhões de hectares só. Exato. Então temos tecnologia para produzir mais, né? A irrigação é uma oportunidade. É uma grande oportunidade. O estímulo do governo, através de políticas públicas, principalmente o governo federal, para o financiamento, seja para investimento, seja para custeio, mas também uma segurança, quer dizer, o seguro da produção e o seguro no valor dessa produção são extremamente importantes para que possamos avançar. Logística é outro grande problema, uma questão que precisa avançar. Então não tem dúvida que nós estamos no caminho certo. Não precisamos criar barreiras internas, que muitas vezes são criadas por nós. A questão ambiental, onde dividiu o país em 2 blocos, muitas vezes é criada pelos próprios brasileiros, uma vez que o rigor ambiental lá fora não é da mesma forma como a questão que ela falou, secretário, do Cerrado, por exemplo, porque sempre que se coloca aí, parece que tem que trabalhar contra o meio ambiente, né? Porque não trabalhar a favor, tem que aproveitar agora que eles
as áreas existentes, não é? Porque, por exemplo, não replantar ou fazer um replantio no cerrado, você trabalharia a questão do extrativismo, ou, por exemplo, você pegaria os frutos do cerrado e industrializaria esses frutos aqui, por exemplo, sua indústria de picolé, sorvete, enfim, né? E você também aproveitaria essas áreas que você replantar e trabalharia no ecoturismo. Então, você pode pegar o extrativismo, né, a industrialização desses frutos do cerrado e o ecoturismo e a economia aí do presente e do futuro, né? Então, por que não trabalhar a favor, inclusive, ao meio ambiente? Nós somos totalmente favoráveis a tudo isso que você disse. Nós precisamos saber apenas quem é que vai pagar essa conta. O produtor você sabe que vai ter muito lá na frente? O produtor não tem condição alguma. A recuperação de 1 hectare com plantas nativas do cerrado é extremamente caro. Não é tão simples assim. Sabe? Agora, é preciso que seja feito isso, sim. Não tem dúvida que os produtores vão fazer. Também é preciso paciência para que isso ocorra sem causar traumas a um setor produtivo que gera essa é uma questão. À medida que tivermos empresas que comprem produtos cerrados em larga escala, paguem, remunerem devidamente o produtor, não tem dúvida que os produtores vão também plantar essas frutas do cerrado, que nós teremos áreas imensas disso. Mas é preciso que alguém compre, que alguém pague isso. Então, quer dizer, nós não podemos, num momento como esse, onde somos os maiores preservadores do ambiente, radicalizar o processo. Já existe um código ambiental praticamente definido e que ele deverá ser aplicado, mas com bom senso. A palavra bom senso precisa prevalecer no processo como esse, que tem uma atividade consolidada. O Brasil, secretário, terá condições de ter uma competitividade efetiva se considerarem diferenças de políticas agrícolas entre o Brasil e países europeus e próprios Estados Unidos, que exercem uma política claramente protecionista, porque não acontece no Brasil. No Brasil, muitas vezes, o produtor se queixa até da falta de uma atenção maior do poder público. Esse não é um grande desafio do ponto de vista histórico. Um desafio. Nós avançamos muito na produção. O Brasil é o país que detém a melhor tecnologia de produção agrícola do hemisfério sul, a melhor tecnologia de produção nos trópicos. Não perdemos em produtividade para os países do hemisfério norte em praticamente nenhuma das culturas comerciais. Temos uma produção qualitativa também muito avançada e, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos historicamente, eu posso dizer, o produtor aprendeu a conviver com essa atividade de alto risco, muitas vezes sem o subsídio que é dado lá fora, né? Então, é preciso reconhecer isso, o que eu dizia sobre o meio ambiente, não penalizar esse produtor que tanto contribui e que contribui com o desenvolvimento desse país. Eu não tenho dúvidas também que para um avanço maior e mais acelerado, você precisa, principalmente o governo federal, rever as suas políticas agrícolas para criar condições de inserção de novos produtores ou ampliação dessas áreas à medida da demanda que deve ser crescente nos próximos anos. E a questão trabalhista, que no meio empresarial ela é grave, ela afeta também a cadeia produtiva do campo? Muito. Nós temos aí uma instituição normativa que ela cria tantos embaraços para se produzir que muitos produtores, inclusive, deixam de ser produtores rurais. As condições exigidas, os itens, numa instituição normativa como essa, são mais de 200 itens que devem ser observados. Muita burocracia. Muita burocracia, que são impossíveis de serem atendidos, nem empresas, às vezes, urbanas, né, dentro do centro urbano, são capazes de atender isso, e que cria-se muitas vezes problemas para a produção sem o menor sentido, inclusive tirando do trabalhador que perde o seu emprego por essas ações a condição de sustentar a sua família. Por isso que eu disse a palavra bom senso. É preciso que as pessoas que fazem a lei ou que venham aplicar a lei conheçam a realidade que existe nesse país. Inclusive há necessidade, pelo que a gente observa, de até uma mudança de leis em relação ao setor agropecuário. Um funcionário rural não pode ser
comandado pelas leis de um funcionário urbano. É totalmente diferente. A realidade é outra. É outra realidade, é outro mundo. Entendeu? Então nós temos conflitos aí violentos em relação a as leis trabalhistas e as próprias leis que comandam o país. Por isso que o setor agropecuário tem que ser um setor diferenciado. E a indústria, viu, secretário? A indústria está reagindo. Eu acho que essa semana tem uma grande discussão em Brasília, a chamada relações de trabalho no Brasil do século XXI. Ou seja, nós precisamos, na questão trabalhista, entrarmos no século XXI. Então, não seria o caso também de um setor o setor agrícola já está fazendo esse papel. A CNA, as federações, aqui a Federação da Agricultura de Goiás tem feito um trabalho muito importante nesse sentido, demonstrando os exageros que existem na lei. A Confederação Nacional de Agricultura tem liderado esse processo. Eu também não tenho dúvidas que a CNA está lutando para e passo com a CNI exatamente para identificar aquilo que é o ideal, que atenda às necessidades do trabalhador, mas também que proporcione condições de competitividade à nossa economia. Secretário, nós estamos já quase no finalzinho do programa, mas eu queria, até lembrando com o Toninho, voltar ao produtor Antônio Flávio Caminho, que hoje é o produtor, figura exponencial do Estado, Antônio Flávio, São Paulo de Memória, que foi secretário da Agricultura. Que foi secretário, né? Ensinou muito para assim, o produtor está bem no Brasil, não está. Que lição podemos ter de países avançados também? Eu sou que um país lá na feira grande. Como é que podemos avançar um pouco mais? Para dar um pouco mais de satisfação e prover esse produtor de um pouco mais de esperança. Eu acho que o setor agropecuário vai muito bem, mas precisamos avançar muito no atendimento ao produtor rural, ao indivíduo que é responsável por tudo isso, por toda essa riqueza que é gerada. Nós temos produtores naturalmente mais tecnificados, que têm uma condição mais favorável de enfrentar os jogos. Nós temos ainda uma parcela grande de produtores de menor porte, menor tecnificados, que precisam do auxílio do governo, das entidades privadas e de ações que deem a ele uma proteção para que continuem no processo produtivo. Essa é uma preocupação muito grande do governo do Goiás. Doutor Antônio Flávio Caminho, secretário estadual da Agricultura, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente na roda de entrevista. Da mesma forma como agradeço a participação prestimosa dos meus companheiros, o Antônio Pereira, a Carla Guimarães, o Francis Neri e o Juliano Cabral. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Norma Leite e Ana Lúcia Pereira. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.